Hoje nós vamos iniciar essa nova série chamada Eschaton. O fim, os últimos dias. Eu tenho um texto básico que eu gostaria de ler com você, rapidinho. Mateus capítulo 24, verso 37 e até o 39. Mateus capítulo 24, do verso 37 ao verso 39. Um texto bem conhecido, acredito eu, de todos nós. Diz assim o texto: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto mais importante desse texto. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. A todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. A parte mais importante desse texto é estar atento. Porque quando o dilúvio veio, o que estava sendo gerado no coração da multidão era a distração. Mas esse é um assunto para outro ponto, outro dia, outra hora. Esse é só um texto base, falando sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa série ela tem como objetivo apresentar para vocês os pilares daquilo que vai ocorrer no decorrer do fim. Estamos caminhando para o fim. O fim, a consumação, o último dia, ele é um tema central nas Escrituras. É um tema importantíssimo. O fim é o tema que vai unificar todas as doutrinas, todos os temas do Novo Testamento, eles vão ser unificados, eles vão ser unidos nesta que é a ideia do fim, ou a proposta, ou a temática do fim dos tempos, ou do fim dos mundos, os últimos dias. O fim é um tema que desperta tanto curiosidade como desconfiança. As pessoas ficam meio que curiosas sobre o fim, o que vai acontecer, o que mostra isso, aquilo, ou elas desconfiam que o fim nunca acontecerá. Vai acontecer mesmo isso aí? Poxa, lá na epístola de Pedro, já existia uma conversa na epístola de Pedro de um Jesus que já estava demorando. E olha que nós estamos falando, se formos exageradamente bons, nós estamos falando de uma média aí de 30 anos. E eles já estavam questionando a volta de Jesus, e Pedro registra isso lá na sua epístola. Então ele fala algumas coisas lá sobre esse tema. Então esse tema você já percebe que desde a época de Jesus é um tema que causa curiosidade, né? Quando vão acontecer essas coisas? Quando será? Quais são os sinais da tua vinda? Quais são os sinais da tua volta, né? O próprio grupo de Jesus faz essa pergunta a Jesus. Você vê lá Pedro depois explicando, registrando que há dentro da igreja pessoas questionando a demora da volta de Jesus. Então é um tema que causa curiosidade, é um tema que causa desconfiança. O tema fim do mundo é muitas vezes utilizado também para elaborar teorias, aquelas teorias de gerar pânico. As teorias da conspiração hoje, nossos Insta, TikTok, você que faz parte desse mundo aí digital, sempre deve estar no grupo da família, né? Alguém chega lá com, olha, você viu isso aqui? Agora vai ser isso aqui. Você sempre tem uma teoria que leva aí da conspiração, agora vai vir, agora temos
principalmente no ambiente católico, né? No ambiente católico não, agora nós temos lá, está escondido, tem um filho de Jesus, tem um papa, tem um anticristo, tem um Caim. Caim está vivo. E está no Vaticano. É o livro de Enoque. Gente, o fim. Você pega um dia de domingo, um final de ano, uma festa, alguma festa religiosa relacionada ao cristianismo, você coloca lá no National, no History, no Discovery, você vai ver lá coisas absurdas, coisas instigantes, coisas muito loucas a respeito do fim, tudo tem. Você tem falsas profecias, você tem agora, ultimamente estão falando, a teoria agora se nós sumirmos foi alienígena que nos levou. Agora Spielberg acabou de lançar um filme, né, o Dia D, e havia... Vai ser arrebatamento. Teve até uma vidente que afirmou que o Neymar e o Vini iam ser abduzidos hoje, no jogo. A vidente viu isso. Alguém atualiza, aí vê se aconteceu. Então você escuta, quando se fala do fim, você escuta todo tipo de bizarrice, todo tipo de loucura, e às vezes isso também acontece dentro do nosso contexto religioso. O fim é um tema que desperta, como eu tenho dito, em alguns, um certo tipo de medo. Ele gera também um tipo de reação, comoção, algo desse tipo de... será? Você, por exemplo, havia um tempo, eu já conversei com pessoas e na minha própria conversão, algumas pessoas diziam que eu não deveria ler o livro do Apocalipse. Não ler, pelo amor, não vou ler o livro do Apocalipse, meu Deus. Eu encontrei já crentes na minha vida que me falaram, não lê o livro do Apocalipse. Mas como assim, tu não leu o livro? E aí, João, pô? Me ajuda aí, João, pô. Joãozinho não tem coragem. Vamos ler junto, João, vamos ler junto. Então... eu encontrei já o João na minha vida que não leu o livro do Apocalipse. Algumas pessoas têm receio, têm medo de encarar o livro de Apocalipse, com medo de tudo que vai acontecer, com medo de tudo que está escrito ali. Então você percebe que a igreja, até a própria igreja, negligenciou durante muitos anos o texto do Apocalipse. Até a própria igreja, assim... se formos falar de verdade, o texto do Apocalipse ele é negligenciado hoje. Você não vê as pessoas pregarem o texto do Apocalipse, ou no texto do Apocalipse. O máximo que se vai é as 7 igrejas, o trono e acabou. E pasmem, se um dia eu tiver essa oportunidade aqui, eu vou pregar o livro de Apocalipse para você. Porque você vai entender que o livro do Apocalipse, João, não é para gerar medo. Nunca foi e nunca será. Essa nunca foi a mensagem do Apocalipse. É que o Apocalipse foi tomado e foi gerado tanta coisa a partir dele, tanto medo foi gerado. E o Apocalipse ele tem uma proposta de alegrar o coração, de convidar uma igreja a adorar o Cordeiro e colocar toda a sua esperança no Cordeiro. É um livro maravilhoso, é um livro lindo. Um dia, se a gente tiver a oportunidade, a gente trabalha ele com vocês. O doutor Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, disse assim, em um livro que ele escreveu, Escatologia do Novo Testamento, ele registrou isso. Muitos vivem como se Cristo fosse voltar agora, na próxima hora. E por este motivo, estas pessoas ficam trancadas em suas casas, esperando de braço cruzado a volta de Jesus. Por outro lado, existem pessoas desesperadas que não podem nem ouvir qualquer rumor de guerra e já pensam que é o fim de todas as coisas. Estes sempre estão correndo
atrás de algum sinal, atrás de algum evento que acontece no mundo para ligá-los aos sinais bíblicos. Você já viu isso? Qualquer coisinha que acontece, meu Deus, agora Jesus vai voltar agora. Pandemia, guerra, guerra do Iraque, guerra Israel, Jordânia, Rússia, Ucrânia, China, aquelas teorias, não, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, qualquer coisa. Trump, presidente, Trump é o anticristo, agora Jesus volta hoje. E assim vai. Então é isso que o Shed está falando. E existe aquele outro grupo que é indiferente. Vive como se... Vive no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não estou nem aí, deixa a vida me levar, são indiferentes, não são sensíveis, são insensíveis à realidade da volta de Jesus. Eles estão muito preocupados com suas ocupações primárias e, quando não, essas são a sua única preocupação. Ele só está ligado naquilo ali. Ele só está voltado para aquilo. Então, pouco importa se Cristo vai voltar hoje, amanhã, daqui a um pouco. Ele não liga para isso. Ele vai vivendo a sua vida. Nesses extremos, nós temos que buscar equilíbrio. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos viver como vida louca, como se Jesus não fosse voltar. Nós também não podemos ficar desesperados, malucos, achando que qualquer coisa é a volta de Jesus. E hoje eu quero caminhar com você, vou caminhar com você nos dias que virão, nas semanas que virão, numa ideia minimalista, numa ideia simples, bíblica. Não vou ficar entrando em teorias malucas, eu vou pelo aquilo que está registrado no texto. Não vou defender a escola A, a escola B, vou apresentar para você algumas coisas, mas eu vou só caminhar com você e mostrar o que o texto está dizendo sobre os últimos dias. A igreja, e você precisa saber disso, a igreja é uma comunidade escatológica. A igreja é a comunidade do fim do mundo. A igreja é o último estágio da história é ela que está ainda aqui acontecendo, fazendo as coisas acontecerem antes da virada de chave. A comunidade, igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma comunidade dos últimos dias. Então não se engane quando alguém diz assim, nós somos a igreja dos últimos dias. Geração após geração, toda geração tem alguém dizendo, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja, aí passa 20, 40, 50, 100 anos, aí muda a geração, e o outro camarada fala, não, agora a igreja dos últimos dias somos nós somos a igreja. Não, a igreja sempre foi, sempre será a igreja dos últimos dias. Ela é uma igreja escatológica e eu vou mostrar isso para você. Quando eu usar a palavra escatológica, estou sempre me referindo ao fim. As últimas coisas que estão dentro desse mundo do fim, ou dentro deste período do fim, como eu já vou explicar para você. Então, como comunidade do fim, ela está aguardando o fim de todas as coisas. Ela está aguardando a consumação final de todas as coisas. Ela está doidinha, ela está maluca, ela está ansiosa para entrar no estado eterno, em um novo céu e uma nova terra. Ela anseia por isso. Se ela não anseia por isso, alguma coisa está errada com ela. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela está preparada para isso, ela anseia isso, ela almeja a volta do seu Senhor, ela deseja a volta do seu Senhor, ela ama o seu Senhor de tal forma que ela quer vê-lo, ela quer abraçá-lo, ela quer desfrutar com ele esta comunhão, essa amizade que ela iniciou aqui
como Jesus disse a Tomé: olha, Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu, mas acreditou, Tomé. Este vai ser um camarada feliz. Tu ainda está levando um boi, tu ainda está levando um axé que tu está me vendo, tu está podendo me tocar, mas há um grupo que virá, eles vão acreditar, eles vão se alegrar com aquilo que vocês vão pregar, e eles estarão ansiosos para subir. Eles me aguardarão ansiosamente. Então o doutor Russell Shedd também, ele registra isso no seu livro. Ele diz assim, abro aspas: a esperança motiva o cristão a elevar os seus alvos, a escolher os seus objetivos, à luz do futuro glorioso que Deus promete para aqueles que o amam. A escatologia deve ser o maior incentivo para se viver de modo digno do Senhor. Fecho aspas. Você não se preocupe. Se você quiser anotar, você pode anotar. Mas eu vou soltar isso nos grupos para você, se você quiser imprimir, se você quiser ler novamente, tá bom? Então não fica preocupado, vai prestando atenção. O Espírito Santo, ele revelou esses temas, ou estes temas, já lá no ambiente dos profetas. Os profetas já falam do fim. Os profetas já destacam um período do fim. Os profetas já estão falando antes de Jesus, antes dos apóstolos, antes da igreja, sobre o fim. Este tema vai ser confirmado com a encarnação de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, e vai continuar a sua proclamação por meio da igreja. Então o Espírito Santo, ele vem trabalhando esses temas, ou este tema do fim, desde o período profético. Se nós formos mais densos ou mais radicais, nós já podemos apontar que o período do fim já está decretado no Gênesis capítulo 3. Quando o filho da mulher pisará a cabeça da serpente, destruirá o poder de Satanás, destruirá o poder do pecado. Então, se você for mais radical, você já vai lá para Gênesis 3 e já está decretado o fim lá. É momentânea a vitória de Satanás, é momentânea a vitória do pecado. Deus vai anular o pecado e Deus vai destruir o poder da morte, Deus vai destruir o poder de Satanás e vai estabelecer o seu reino. Então, a certeza já começa no começo de tudo lá. A certeza da vitória já está decretada em Gênesis capítulo 3. E nós só estamos dentro dessa história que Deus está construindo. Então vamos começar a apertar o cinto aí? Escatom, eu coloquei lá para você, escatom. Júlio, pode colocar outra imagem? Conseguiu? Tá. Escatom, eu já falei para você, então eu vou começar a mostrar o significado para você entender, tá? Vamos devagar. Escatom, fim. Pronto, já expliquei a palavra. Escatom é fim. Já aprendeu, né? O que é escatom? Fim. É isso. É fim. Não tem muita... É fim. É o ponto final. É a consumação final. É o fim. Ai, nossa, pastor, que palavra... É a mesma coisa. Fim. Nossa, escatom, né? Palavra bonita. O que significa? Fim. Escatom. Olha, eu vou te dar um escatom, hein? Escatom. Ninguém sabe que tu vai dar um fim no camarada. Olha, eu vou te dar um escatom, menino. É o ponto final. Sempre se refere ao fim, à consumação final relacionada ao plano de Deus. É o plano de Deus, o fim. É o dia que Deus vai dizer assim: acabou, chega. É o fim.
Tudo que tinha que acontecer vai acontecer até esse ponto aqui, é o fim. É quando Deus decreta a nossa vitória, quando Deus nos dá a alegria de viver nele algo maravilhoso. Quando você está clamando por algo dele, algo nele, e ele diz assim: acabou, a partir de hoje eu vou fazer acontecer isto. Acabou, chegou, zerou esse assunto. Hoje eu viro, sabe aquela virada de chave, quando você fala, aí um milagre acontece, a porta abre, a doença cessa, alguma coisa extraordinária acontece porque ele determinou um fim para aquela situação e inaugurou um novo tempo, um novo período, uma nova estação para a sua vida. Isto é o que Deus fará no fim. Ele vai destruir todas as coisas. Então o fim está relacionado a este plano de Deus. Presta bem atenção, dentro desta velha criação. Essa velha criação, a velha criação é esse período em que estamos vivendo, é esse tempo em que estamos vivendo. Este tempo é a velha criação. Nós estamos caminhando, estamos indo em sentido da nova criação. Nós estamos caminhando para um novo céu, nós estamos caminhando para uma nova terra, para uma nova situação. Então este mundo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, ele está fadado a ser destruído, a desaparecer. Eu não sei se ele vai desaparecer hoje, daqui 10 minutos, eu não sei se ele vai desaparecer amanhã, eu não sei se ele vai desaparecer daqui 50 anos, eu não sei. Eu sei que ele caminha para desaparecer. Essa velha criação vai desaparecer. Tudo que você vê como belo nesse mundo maravilhoso vai desaparecer, vai ser repaginado, vai ser mudado, vai ser transformado, vai passar por uma transição magnífica. E é engraçado que Romanos capítulo 8, se não me falhar a memória, o apóstolo Paulo registra assim, que a criação, esta criação, ela tem sido tão afetada pelo pecado, que ela clama, ela deseja. Você já imaginou? Assim, imagina, coloca a tua mente para funcionar. Imagine uma orquídea, imagine uma rosa, imagine o mar, imagine os pássaros, imagine todo o ecossistema criado, gemendo diante de Deus e dizendo: revela os teus filhos, revela os teus filhos. Toda a criação anseia por um momento em que Deus revelará os seus filhos. E quando os seus filhos forem revelados, a criação terá paz. Por isso que Deus está caminhando para o fim. Então, escatom inclui todas as ideias relacionadas aos últimos dias. A ressurreição dos mortos, o juízo final e a transição entre um novo céu e uma nova terra. Agora eu tenho duas perguntas para você. Primeira pergunta: você acredita nisso? Você tem certeza que isso vai acontecer? Você tem certeza que isso vai acontecer? Você tem certeza que isto é real? Pois é real. E eu só tenho um motivo para dizer que é real. Só há um motivo para dizer que isso é real, que isso vai acontecer. E o motivo único é Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque se Jesus não cumpriu as profecias que foram ditas sobre ele no Antigo Testamento,
eu não tenho nenhum motivo para acreditar que ele vai voltar, e muito menos acreditar nele. Por isso você precisa ter uma certeza, e essa certeza é pessoal, ela pertence só a você. Ela não pertence a mim, ela não pertence a pastores, a igreja nenhuma, ela pertence a você, só você. Você tem certeza que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você tem um relacionamento com Jesus? Essa é uma pergunta muito pessoal. E ela só cabe a você, ela não cabe a mim. Eu não posso respondê-la por você. Ela só cabe para você, e ela é tão pessoal, e ela vale muito, 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 muito. Porque naquele grande dia, se esse Cristo que a gente declara amá-lo, que a gente declara que é santo, que é majestoso, esse Cristo que a gente canta, faz declarações de amor, se este Cristo de fato veio, cumpriu as profecias ditas por Jeremias, ditas por Daniel, ditas por Samuel, ditas por Isaías, Ezequiel, as profecias messiânicas que foram ditas por décadas, por milênios a respeito dele. Se ele cumpriu isso de fato, se você tem certeza que ele cumpriu, você pode ter certeza que ele disse: eu voltarei. E a única certeza que eu tenho, não importa se vão passar 1000 anos, 10.000 anos, não importa. Ele diz: eu voltarei. Não sei se vai ser na minha geração, não sei se vai ser na geração posterior, não sei. Eu sei que ele vai voltar. Porque se as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas, ele vai voltar. Então isso é uma certeza que só você pode ter. Ela é pessoal. Essa é a primeira pergunta que eu tinha para fazer a você nessa noite. Mas eu tenho uma segunda pergunta a você nessa noite. Uma segunda pergunta eu tenho a você. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta. O fim do mundo, para você, chegará ou já chegou? Tempo! Eu acho que a gente já vive o começo do... Vou fazer a pergunta de novo. O fim do mundo para você, chegará ou já chegou? Chegará? Quantos acreditam que chegará? Quantos acreditam que já chegou? Quantos têm dúvida se chegará ou já chegou? Não faz pergunta difícil, né? Eu tenho alguns textos para caminhar com você. Então não perca tempo anotando, que esse material vai chegar até você de alguma forma, tá bom? Eu vou lendo os textos e vou mostrando para você. Eu tenho 4 palavras importantes para te apresentar nesta noite, que estão incluídas dentro disso que eu estou falando. Aí você vai me dizer se o tempo chegou, se o tempo vai chegar. Você vai olhando o que a Escritura diz, eu vou ler para você. O primeiro texto que eu vou ler para você, João 6,39. Ele diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum que ele me deu, mas que eu os ressuscite, ou o ressuscite no último dia. Essa é uma palavra que o Novo Testamento apresenta muito importante para mim e para você, falando sobre a ressurreição. A ressurreição ocorrerá no último dia. Então, eu e você seremos ressuscitados no último dia, ok? Segunda palavrinha importante aqui. Tem mais texto, mas eu só estou lendo um de cada vez, depois você lê em casa com calma. Os últimos tempos. Epístola de Judas, capítulo 1, verso 18. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos
haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. 1,18. Os últimos tempos. O apóstolo Judas já está falando do seu contexto. Os zombadores já estão no contexto dele. Os zombadores já estão tirando uma onda, já são nuvens sem água, já são devotos do prazer carnal e julgam-se ou estão dentro da igreja, infiltrados dentro da igreja, como grandes mestres, falsos profetas. Porém, Judas diz que estes homens, nos últimos tempos, iriam aparecer e iriam ser zombadores, escarnecedores, seguindo o seu próprio desejo. Então vai pegando aí já a ideia. Judas não está lançando algo para o futuro, ele está falando de algo do seu tempo. Depois, na Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20, você vai encontrar uma referência também a Jesus Cristo. O texto de Pedro diz assim: antes da criação, Jesus conhecido antes da criação, revelado nestes últimos tempos. Revelado quando? Nos últimos tempos. Então Jesus não foi revelado para o foi revelado nos últimos. Vai pegando, vai anotando aí. O contexto é Cristo e sua obra de redenção. A sua morte, a sua ressurreição foi revelada naquele tempo. E aquele tempo, por Pedro, é classificado como o último ou os últimos tempos. Terceira palavra, é um combo aqui: últimos dias, últimos tempos, última hora. Então é 3 palavrinhas juntas. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção. Atos 2,17. Lembra da pregação de Pedro, descida do Espírito Santo, inauguração do período da igreja, batismo, novas línguas, pregações, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que possam ser minhas testemunhas. Isso vai acontecer, eles estão orando, o Espírito Santo desce sobre eles. Ali o impacto da experiência com o Espírito Santo ocorre e Pedro vai pregar. Olha, vocês estão bêbados, vocês estão desse jeito, daquele jeito, cheio de cachaça, já 9 horas da manhã, vocês estão tudo bêbados. Não. Calma lá. Calma. Está errado, não pense que isso é cachaça não, isso não é cachaça não. Isso é aquilo que o profeta Joel disse. Nos últimos dias. Quando é os últimos dias? Nos últimos dias, Pedro, há 2000 anos atrás, está dizendo: nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos profetizariam, vossos velhos teriam visões e sonhos. Isso que vocês estão vendo é o que o profeta Joel havia dito nos últimos dias. Então Pedro está dizendo que nos últimos dias, o dia dele, o dia em que ele tem a experiência com o Espírito Santo é o quê? Nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Vai projetar? Saiba que nos últimos dias haverão tempos de... Paulo está falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres que estão na igreja de Éfeso, onde Timóteo está. E ele está escrevendo uma carta a Timóteo, ele está dizendo: ó, meu filho Timóteo, o seu tempo, nos últimos dias, seriam tempos difíceis. Você teria que lidar com falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres,
Mas tem bom ânimo, guarda o que tu recebeu, esconde aí, exerce bem o teu ministério, prega em tempo, fora de tempo, seja exemplo dos fiéis, edifica a igreja corretamente, apresenta a forma como ela deve viver, mas olha, tome cuidado, nos últimos dias será tempos difíceis. Nos últimos dias eles darão ouvidos a doutrinas de demônios. Paulo está falando no seu tempo. E no seu tempo é o tempo dos últimos dias. Agora, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 3. Este é o mais esclarecedor. Epístola de Tiago 5, verso 3. Seu ouro, sua prata estão corroídos, a mesma riqueza com a qual vocês contavam será devorará sua carne como? Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Coloca na NVI. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Nos últimos dias ou nestes últimos dias. Para quando é os últimos dias, segundo Tiago? No tempo dele. Nestes últimos dias. Pergunto, os últimos dias vão vir ou você já está nele? Primeira João 2,18. Filhinhos, dependendo da versão, você vai ter esta ou já é a última hora. Essa expressão que João utiliza na primeira epístola 2,18 é uma expressão aplicada ao fim. Este é o último momento, esse é o grande final, esta é a última hora. Estamos a ponto da virada acontecer. Nestes últimos dias, nestas últimas horas, ou a última hora, vocês estão ouvindo que o anticristo está vindo. Já, agora, anticristos têm surgido. Por este motivo, sabemos que é a última hora. O apóstolo João já está dizendo que anticristos, ele coloca aqui no plural, pessoas que negam Jesus Cristo, pessoas que negam a divindade de Jesus, pessoas que negam que Jesus é Deus e ser humano completo. Então, o que estava acontecendo na epístola de João era algo mais ou menos assim: eu acredito que Jesus é um vulto, mas que veio na carne, nunca. Veio lá um holograma de um homem e tal, era mais ou menos o início de uma heresia que vai acontecer, de um erro que vai acontecer. A igreja vai começar, alguns crentes que estão lá na Ásia vão começar a dizer: olha, Jesus não veio como carne, ele não encarnou, o que você viu foi um vulto, aquilo que foi colocado na cruz, ele não morreu, foi um vulto. Isso era uma heresia, um ensino chamado docetismo, doquel, algo que aparenta, mas não é. Então ele está dizendo lá, já, nos anos, vamos pegar aí o finalzinho dos anos do primeiro século, por volta dos anos 80, 90, antes do ano 100, depois de Cristo, lá no finalzinho, você já tem uma igreja, algumas pessoas dentro de uma igreja dizendo: Jesus não veio em carne.
Jesus não habitou em um corpo humano. Jesus não foi um ser humano. Jesus foi só um holograma, uma visão, uma miragem. E João está dizendo, já temos aqui vários anticristos. Não é um nem dois, são vários. E por este motivo, João está dizendo, eu sei que já é a última hora. Já existe opositores a Cristo. Então a pergunta que eu te faço nessa noite, os últimos dias, os últimos momentos da Terra, do planeta, da nossa vida, da nossa família, eles estão nos últimos dias ou os últimos dias vão chegar ainda para eles? Estamos nos últimos dias. Agora o texto mais impactante é Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Esse é o texto fenomenal. Se você tem dúvida disso ainda, esse texto vai acabar com todas as suas dúvidas. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas, por meio dos antepassados, por meio dos profetas. Mas, quando? Nos últimos dias do autor da Epístola aos Hebreus. Nestes últimos dias, Deus nos comunicou a sua verdade por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem ele também fez todo o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. João, o que ele é? A expressão exata. Aqui no discipulado nós conversamos sobre isso, sobre Deus ser a expressão exata, Jesus ser a expressão exata que sustenta todas as coisas. E eu disse a eles: você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus, João? A ele, o Lucas, sim. Então leia o Evangelho. Quando você vê Jesus em ação, você está vendo Deus em ação. Porque Ele é a expressão exata de todas as coisas. E por meio dele, Ele sustenta todas as palavras. Então os últimos dias começam no período em que Jesus é encarnado. Aí aquela imagem que você viu no comecinho, o Júlio vai projetar para você. Aonde começa os últimos dias? Na vinda de Cristo. Quando Cristo encarna neste mundo, Ele inaugura os últimos dias. Dentro deste período que chamamos os últimos dias, diversas coisas vão acontecer. Várias coisas vão acontecer neste que chamamos ou decretamos ser os últimos dias. Os últimos dias, então, ele tem início na encarnação de Jesus. Quando Jesus nasce, vive como um homem perfeito. Entre este período da sua encarnação, sua morte e sua ressurreição, entre este período e a sua segunda vinda, este período é o período que chamamos dos últimos dias. Então não imagine os últimos dias como algo muito distante. Não imagine os últimos dias como muito tempo que você tem pela frente ainda para desfrutar. Não imagine os últimos dias como algo que você terá que ter um sinal para ele ser inaugurado. Não. Cuidado. Os últimos dias já estão correndo. Os últimos dias já estão acontecendo. E nele haverá diversos momentos importantes ocorrendo. Mas eu, você, uma igreja de 2000 anos atrás, até o dia de hoje, ela já vive, ela já está
dentro do ambiente dos últimos dias. Por isso não se espante com alguém dizendo, olha, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja do avivamento. Não, nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos a igreja da grande tribulação, nós somos a igreja de tudo que virá aí. Nós estamos esperando o arrebatamento, nós estamos esperando a inauguração aí da grande tribulação. Quem ficou, ficou, vai passar por aquele momento de dor, mas várias coisas acontecerão dentro desse estágio daquilo que chamamos os últimos dias. Por que eu digo isso e por que eu preciso da sua atenção? Porque a escatologia do Novo Testamento, ela tem aquilo que eu mostrei para você no início de tudo. Ela tem que ter a sua máxima atenção. Porque quando Jesus veio, ninguém percebeu. Então o que Jesus requer de mim, o que Jesus requer de nós, é a devida atenção. É a devida manutenção da sua vida cristã. É a devida comunhão com Ele. É o devido relacionamento que você tem com Ele. É acordar todas as manhãs dizendo, olha, se tu vier hoje, estou pronto. Se tu vier hoje, eu quero ir hoje, estou pronto. Eu vou contigo hoje. Porque Ele não disse a hora. Ele não disse o dia. Ele não disse o mês. Ele não disse o ano. Ele só disse, isto não pertence a vocês. A única certeza que eu dou a vocês é que eu vou voltar. Ninguém saberá o dia, ninguém saberá a hora. Mas aí nós temos algumas escolas teológicas que colocaram o futuro lá para frente. Uma coisa muito distante. E a gente sempre está pego nessa ideia de um futuro muito, muito, muito distante. E essencialmente falando, o Novo Testamento diz que nós já estamos neste ambiente dos últimos dias. E que nele vai acontecer diversas coisas. Por exemplo, eu vou só nomear aqui, já a gente finalizar, porque os temas nós iremos conversando sobre ele nas semanas que virão. Mas o que eu preciso nessa noite, nesta introdução, é resgatar a ideia. É resgatar o tema, é trazer o tema para o seu coração de anseio e preparo para um Cristo que pode vir esta noite, para um Cristo que pode vir daqui 5 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Quando essa chave vai ser virada, quando a trombeta vai tocar, quando o arcanjo vai subir lá e Cristo vai aparecer nas nuvens, todo olho verá. Eu não sei quando vai ser isso, você sabe? Não sabemos. Mas o anseio dessa igreja que nos deixou uma marca, nos deixou um registro, para ela o seu Cristo viria a qualquer momento. Para elas, o seu Cristo viria num abrir e piscar de olhos. Para eles estavam vivendo um momento como se fosse o último dia da vida deles. Olha, este é o último dia. As coisas estão difíceis, as coisas não tão fáceis. Há falsos profetas, há negações, há perseguições, há sofrimentos. Estamos sofrendo, estamos sendo caluniados, estamos sendo perseguidos. Mas isso tudo é resultado para aquilo que está prestes a acontecer, o fim. Então, meu irmão, minha irmã, não tem vida fácil. Fica de olho, fica atento.
Porque Jesus virá em um momento em que ninguém estará esperando. Haverá uma distração tão generalizada. As pessoas vão estar tão envolvidas no seu próprio mundo que elas não vão perceber que o Filho do Homem veio, levou os seus e ninguém viu. Por que eu tenho certeza disso? Porque se ele veio lá, ele virá de novo. Essa é a única certeza que eu tenho. Neste período, entre a sua encarnação e a sua volta, algumas coisas vão acontecer. O arrebatamento da igreja, uma grande tribulação, a segunda vinda, o milênio, a ressurreição, o grande trono. Tudo isso vai acontecer nesse estágio. Pode começar amanhã. Pode começar daqui 10 anos, eu não sei. Mas eles vão acontecer neste estágio chamado os últimos dias. E como eu falei para você, eu não vou ficar entrando na loucura das escolas. Eu só vou te falar que vai acontecer e vou te dar esse cronograma. Como vai acontecer, que hora, aí cada escola discute o que tem que discutir. Eu não estou preocupado com isso. Eu só estou preocupado quando aquela nuvem abrir e aquele cavaleiro ou aquele rei sentado num cavalo branco estiver vindo ao meu encontro, eu só estou preocupado com isso. Quando eles chamaram o meu nome, quando eles chamaram o teu nome, eu só estou preocupado com isso. Se ele vai vir antes da tribulação, se ele vai vir depois da tribulação, meu irmão, deixa para os caras discutir isso aí. Eu não estou pouco me importando com isso. Se o cara está lá, não, ele vai vir antes, aí o outro está lá, vai vir depois. Quando Jesus vir, vai subir um com o outro dizendo, falei para tu que eu estava certo? Eu brinco que a única certeza que eu tenho sobre escatologia é que ela não me dá certeza nenhuma. Se eu for pelas escolas, é lógico que nós, como Palavra de Vida, nós defendemos uma visão. Nós temos uma visão. A nossa visão é Jesus virá para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, antes da tribulação. Essa é a defesa oficial do ministério, da instituição Palavra de Vida. Ela defende isso, essa é a sua base doutrinária. Jesus vem antes da grande tribulação e leva a sua igreja. A sua tribulação é instaurada, a grande tribulação é instaurada, Israel vai passar por um grande problema, por aquilo que lembra que eu não falei para você? Os profetas já falam do fim. Os profetas falam da aflição de Jacó. A aflição do povo de Israel, não o Israel geopolítico que a gente vê aqui, é o povo remanescente que vai ter Jesus como Messias, vai se dobrar diante do Messias. Aquilo que Zacarias, capítulo 12, verso 9, se não me falhar na memória, ele diz assim, olha, vocês clamarão, vocês olharão, vocês verão aquele que vocês perfuraram. E quando vocês o verem, vocês vão chorar. Então há uma profecia de um Cristo, do Messias, para o povo judeu, para o povo de Israel. Isso faz parte da grande tribulação, da aflição de Jacó, que os profetas já falaram. Ressurreição dos mortos, juízo final. Agora, gente, presta bem atenção. Nós somos a igreja dos últimos tempos. Nós somos quase mormons, né? Igreja de Jesus dos últimos dias. Tu estava quietinha, tu estava doida para falar, né, velho? Estava na ponta da língua, né? Na nomenclatura não erraram, né? Em outras coisas,
Abafa. Deixa quieto. Mas nós somos a igreja de Jesus dos últimos dias. Mas não somos mormons. Mas o que eu queria a sua atenção é que, por ser a igreja dos últimos dias, eu queria que você olhasse com muito cuidado para a sua família. Eu queria que você olhasse com muito cuidado para os seus filhos, para os seus pais, para os seus primos, para os seus sobrinhos, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, para o seu amigo de escola, de faculdade, para o seu empregador, para o seu cliente. E entenda que você e ele estão nos últimos dias. Mas você está salvo. E aquele que não está salvo vai passar por uma grande condenação, vai enfrentar um grande trono. Nós iremos enfrentar um trono. Mas quando chegarmos diante do trono, a única coisa que nos livrará dessa grande condenação é um Cristo que morreu. E Ele, como grande advogado, como grande Senhor da nossa vida, vai dizer: não, esses não. Eu comprei de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Eu fiz destes uma nação eleita, um povo adquirido. É propriedade nossa, Pai, é propriedade minha. Eu derramei o meu sangue por estes. Eu os comprei. Eu registrei o nome da Beth, do Pfizer, da Cida, do João, da Maria, no livro da vida. Eles não são mais condenáveis. Eles são agora, como o apóstolo Paulo escreveu aí, naquele dia, quando você estiver naquele grande trono, diante do grande trono, com o corpo ressuscitado, você vai poder dizer: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Aí você vai escutar Jesus ali no grande trono, dizendo ao Pai: vinde benditos de meu Pai, vindes para o descanso eterno. Nós vamos entrar em um momento de eternidade. O fim está decretado, mas este não é o teu fim, este não é o meu fim, mas pode ser o fim dos seus familiares. Pode ser um fim diferente. Talvez você alegre entrando no estado eterno de vida, mas o seu amigo e você, de repente, vamos imaginar uma situação, você olha para trás na fila e você vê aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquele seu familiar, e você sabe que ele não tem Cristo, você sabe que ele não tem vida, você sabe que ele não tem perdão, e você sabe que para ele só resta condenação. Para ele só resta: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós somos a igreja dos últimos dias. E na nossa geração, eu e você, todos nós, devemos fazer a diferença. Porque eu não sei se o teu amigo, o meu amigo, os teus amigos, os meus familiares, os teus familiares vão chegar amanhã. Vão chegar depois de amanhã. Talvez a gente viva esquematizando, olhando: amanhã eu falo, amanhã eu falo, amanhã eu falo. Um amigo meu, há um tempo atrás, e aqui eu já finalizo, e a gente continua, nas próximas semanas eu finalizo com isto, para você ter ciência da nossa responsabilidade. Um amigo meu trabalhava com um amigo de serviço há muitos anos, cadeira com cadeira, turnos, mesmo turno, virada de turnos, amigos, desenvolveram anos de amizade dentro de um trabalho. E este meu amigo sempre
Amanhã eu falo. Amanhã. Amanhã tem uma oportunidade melhor. Amanhã. E um dia ele chegou no ambiente de trabalho, a cadeira estava vazia. Aí ele foi buscar saber o que tinha acontecido, porque o fulano não estava lá sentado. E ele falando aos prantos para nós. Ele dizendo, quando eu fui saber do meu amigo, a notícia que eu recebi é que na madrugada ele havia falecido. E o que mais me doeu foi saber que eu durante muito tempo retardei, atrasei a proclamação do Evangelho na vida dele. Aí ele fala, eu não sei se um dia ele teve a oportunidade, mas ele não teve a oportunidade por mim. Se ele foi com Cristo, eu não sei dizer. Ele falando isso aos prantos, dizendo, não retarde, não atrase o processo. Chame alguém, fale. Tem alguém na sua mente, tem alguém no seu coração, liga. Chama para tomar um café. A gente não sabe se este será o último dia. Meu pai estava no leito do hospital, numa UTI. Meu pai entrou numa UTI num sábado. Eu estava em um evento infantil, ajudando como tio, e recebi a ligação. Meu pai está agora numa UTI. Só que eu não posso me deslocar. Não tenho como sair do local, voltar para casa. Só podia ir à noite. Então eu tive a oportunidade de visitar meu pai no domingo. Na segunda-feira foi minha mãe. E na terça-feira fui eu de novo. De domingo para terça, quando eu voltei daquele hospital, eu voltei determinado, eu falei, eu preciso falar para o meu pai sobre Jesus. Não que meu pai não tivesse escutado o Evangelho. Meu pai era um desviado. Meu pai era alguém que havia abandonado Jesus no meio da caminhada. E eu comecei a orar por ele, a igreja comigo, meus amigos orando por isso. Eu falando, eu preciso pelo menos ter a oportunidade de falar de Jesus para o meu pai. E na terça-feira eu tive a oportunidade de entrar naquela UTI. E eu não queria perder a meia hora que eu tinha naquela UTI com outro assunto a não ser falar de Jesus para o meu pai. Meu pai todo naquelas máquinas lá e tal. Eu falei, pai, tá me escutando? Tô, filho, o que foi? Eu falei, preciso falar uma coisa para o senhor. Só acredita que Jesus Cristo morreu pelo senhor na cruz? Só acredita ainda nisso? Sim, filho, eu ainda acredito nisso. Aí ele falou assim, ainda que eu não esteja como deveria estar, eu nunca no meu coração neguei Jesus. Eu falei, pai, eu só acredita mesmo nessa história de Jesus que morre por você, dá a vida para perdoar os seus pecados? Ele falou, acredito, filho. Então nessa hora nós vamos fazer uma confissão aqui, eu e o senhor, tá bom? Tá. Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, escreve meu nome, escreve, papá. Orei por ele, impus as mãos, ele chorou, eu virei as costas. A médica falou assim, olha, o caso dele precisa fazer exames assim, assados e tal. O caso dele é complicado, é grave. Eu falei, olha, a gente não tem condições de fazer isso agora. Seja o que Deus quiser. Eu vou tentar dar um jeito, volto para falar com a senhora depois e tal. E a médica, tudo bem. Fui embora, fui chorando no meio do caminho. E na madrugada de quarta-feira, às 2h, meu pai faleceu. Ainda que nos 45 do segundo tempo, ele teve a oportunidade de confessar Jesus. Se foi sincero ou não, não cabe a mim julgar. O que cabe a mim e a você é testemunhar o Evangelho. O resultado não é nosso. O resultado não é meu, o resultado não é seu. A gente quer resultados
Jesus nunca falou que nos dará resultado. Jesus falou: proclama o Evangelho. Proclama o Evangelho. O resultado, Ele vai fazer. O resultado não depende de mim, o resultado não depende de você. O resultado é entre esta pessoa e Jesus. Mas o que eu queria destacar nessa noite com você é que você e eu já estamos nos últimos dias. Não fica esperando, não fica aguardando. Junta a tua parentela, encosta naquele teu amigo, encosta naquele teu vizinho. Posso ter uma oportunidade com você? Posso te dar um café, mas eu queria falar de Jesus para você. Não engana ele. Não perde tempo também, se ele não quer. Eu queria falar de Jesus para você. Você quer escutar? Não, não quero. Então tá bom. Só continua orando, até Deus te dar a oportunidade. Mas essas duas coisas você tem que sair daqui ciente nessa noite. Que você está nos últimos dias. E o teu nome, o meu nome, pode ser chamado a qualquer momento, para entrarmos naquele estado de eternidade que tanto almejamos. E você também tem uma responsabilidade, porque as pessoas precisam ouvir você, a igreja dos últimos dias, dizendo: Jesus Cristo ainda perdoa pecadores. Jesus Cristo ainda salva pessoas. Amém?